dia 4 de setembro de 2018. Solicito assessoria de comunicação na pessoa da senhorita Giana Pontalti para que proceda a leitura das correspondências que se encontram nos anais da casa. Correspondências recebidas. A Câmara Municipal de Vacaria recebeu certificado de destaque em boas práticas de transparência na internet no ano de 2017. Reconhecimento este concedido durante o seminário A Transparência como Ferramenta para a Eficiência da Gestão Pública, realizado no dia 9 de agosto na Universidade de Caxias do Sul. Correspondências expedidas. Ofício ao Poder Executivo Municipal solicitando as seguintes providências. Recolhimento de entulho localizado no cruzamento da Rua Nélcio Ferreira dos Reis com a Rua Gaspar Dutra, no bairro Petrópolis. Reparos na Rua Nélcio Ferreira dos Reis com a eliminação de buracos e britagem da rua. Recolhimento de entulhos localizados no cruzamento da Rua Sergipe com a Rua Gaspar Dutra. Que seja notificado o proprietário da casa abandonada localizada na Rua Gaspar Dutra, número 260, bairro Petrópolis, para a demolição da mesma. Ofício ao Poder Executivo Municipal remetendo o pedido de providência formulado pela vereadora Vanessa de Almeida Boeira, do PSDB, e protocolado por esta Casa Legislativa sob o número 261 de 2018. Assunto: que sejam calçadas as ruas do bairro Petrópolis que ainda não possuem o devido calçamento. Ofício ao Poder Executivo Municipal comunicando a aprovação pelo plenário do projeto de lei executivo de número 135 de 2018. Foram estas as correspondências recebidas e expedidas. Muito obrigado, Giana. Devido ao fato que teremos tribuna livre hoje, nós não teremos o grande expediente, então vou pedir aos colegas que se inscrevam nas pessoais, por favor. Bom, o espaço da tribuna livre está reservado hoje ao senhor Marivaldo Pereira da Silva, vulgo Preto, que irá retratar sobre a sua conquista e de seus companheiros no 119º Grande American World Trash Shooting Championship, que ocorreu na cidade de Esparta, nos Estados Unidos. Também presente conosco o Jonatas Penske, ele é o diretor esportivo do departamento de tiro do Clube Independência Caça e Tiro. Preto, a tribuna está à disposição. Jonatas? Pode ser. Eu divido o tempo, os 15 minutos entre cada um, ou tu fala o quanto tu quiser deixar 2 minutos ou 10 para o Preto, daí fica até o cargo. Beleza. Primeiramente, então, boa tarde a todos. Saúdo, então, na figura do presidente dessa casa, Mauro Schirer. Saudando a vossa pessoa, saúdo, então, a todas as demais autoridades aqui presentes. É com muito orgulho, é muito grato para nós recebermos esse convite para vir informar, né, essa casa dos trabalhos que estão sendo realizados de cunho esportivo pelo Clube Independência Caça e Tiro. Eu vou fazer um pequeno relato para que Vossas Excelências tenham noção do desenvolvimento das atividades esportivas que vêm sendo realizadas por essa entidade, que, diga-se de passagem, é uma entidade sem fins lucrativos, né, apartidária, e que o nosso maior objetivo sempre foi promover o nome de Vacaria a nível estadual e a nível nacional. E com uma grata satisfação, nessa temporada de 2018, nós tivemos o privilégio de podermos representar o nosso município a nível internacional. O Clube Independência Caça e Tiro, ele surgiu do esforço de diversos atletas, aonde no ano de 2010, por não haver uma entidade esportiva direcionada ao segmento do tiro, essas pessoas que tinham esse vínculo já com o esporte, que vinham já de tempos na prática do esporte do tiro, acabaram indo até a cidade de Caxias do Sul, por intermédio do Clube Caxiense de Caça e Tiro, aonde nessa entidade esportiva da cidade de Caxias foram feitas então a formação dos atletas, da base dos atletas que hoje compõem a equipe principal do Clube Independência Caça e Tiro. Justamente pelo fato de nós não termos uma estrutura adequada e durante esse período de formação, os nossos atletas, em torno de 8 a 10, que começou com 1, e depois foram para 2, e depois para 6, e depois para 8, e depois para 10, nós
nos vimos obrigados a representar a nossa cidade vizinha de Caxias do Sul, e levamos por muito tempo o nome dessa cidade durante as temporadas do campeonato estadual, justamente por nos faltar estrutura aqui. Chegou a um ponto em que a equipe já estava praticamente consolidada, e com recursos próprios, com o esforço de cada um dos atletas, nós optamos, então, por fundar a entidade esportiva hoje denominada Clube Independência de Cacetiro no ano de 2014, 15 de novembro de 2014. Durante esses anos em que nós optamos por levar a cor do nosso município, defender a bandeira do nosso município, nós sempre buscamos fazer o melhor que estava ao nosso alcance. Buscamos, por diversas vezes, a colaboração das entidades públicas, da Prefeitura Municipal, até mesmo dessa Câmara, onde sempre fomos muito bem recebidos, mas, entretanto, me causa até um pouco de dor dizer que hoje nós somos muito mais reconhecidos a nível nacional do que dentro do nosso próprio município, dentro da nossa própria casa. Em virtude de algumas coisas que eu vejo que não tem explicação, porque o trabalho que nós fazemos, que nós desenvolvemos dentro dessa entidade é um trabalho muito sério, e é um trabalho que vem surtindo muito efeito positivo. Só para que os senhores e as senhoras tenham noção, desde a confecção do logo do nosso clube, as cores da bandeira do nosso clube foram espelhadas nas cores da bandeira do nosso município. E o nosso objetivo sempre foi divulgar a nossa cidade, nossos usos, costumes, culinária e todos os atrativos que nós temos aqui no município. E desde 2015, quando nós tivemos a oportunidade de sediar a primeira prova nesse município, nós conseguimos trazer mais de 200 atletas na primeira prova. Isso foi em outubro de 2015. Isso movimentou toda a parte de comércio, toda a rede hoteleira, toda a parte de gastronomia, né? Pessoas que nem sabiam do próprio estado aonde era a vacaria se viram obrigados a vir até aqui, porque nós conquistamos com o nosso esforço a vaga para sediar essa etapa. E mesmo assim, ainda nós passamos despercebidos dentro do nosso município. Mas eu vim aqui para falar de coisas boas, não vou ficar me queixando, né? Isso é apenas uma pequena parte da nossa história. Dentro das atividades, então, desde 2014, com a fundação do ICT, como nós chamamos, de forma mais carinhosa, nós também começamos a participar, além do campeonato estadual, do campeonato brasileiro. Então, devidamente filiado à entidade chamada Federação Gaúcha de Cacetiro, que é a representante do estado do Rio Grande do Sul, e a Confederação Brasileira, que rege toda a parte esportiva a nível nacional, bem como a Liga Nacional de Tiro ao Prato, nós estamos vindo gradativamente a cada ano, galgando posições muito importantes nesses campeonatos onde nós estamos participando. Campeonatos gaúchos, nós somos atualmente bicampeões da temporada 2016 e 2017, e se encaminhando muito bem para a conquista do terceiro título agora nessa temporada de 2018. Da mesma forma, numa ascendência, nós conquistamos o 5º lugar do Campeonato Brasileiro, 4º lugar, 3º lugar. O ano passado, nós fomos vice-campeões brasileiros na modalidade de tiro ao prato, onde nós participamos. E esse ano, com a graça de Deus e com os nossos esforços, que a nossa equipe, com certeza, é uma equipe muito unida, nós estamos nos encaminhando muito bem para que o clube de Vacaria, para que Vacaria, não é simplesmente o Independência Cacetiro, para que o município de Vacaria seja campeão brasileiro dessa modalidade esportiva. Esse ano nós tivemos um diferencial, onde, por um intermédio de união entre as entidades esportivas, em especial a Confederação Brasileira e a Liga Nacional de Tiro ao Prato, houve uma sincronização, então, dos campeonatos e uma unificação de entendimentos, onde, pela primeira vez, o trap americano, que é a modalidade onde nós nos especializamos, embora não sendo uma modalidade olímpica, acabou tendo um tratamento diferencial
pela Confederação Brasileira, uma vez que, das modalidades de tiro ao prato, ela viria a ser uma porta de acesso para as modalidades olímpicas, e, com certeza, disparado, é a modalidade que tem o maior número de adeptos no país. Em virtude disso, sabendo que não é um esporte olímpico, mas que nós temos, então, um campeonato mundial que é sediado no estado de Illinois, na cidade de Esparta, esse ano a Confederação Brasileira fez a primeira configuração de equipe oficial do nosso país, para que tivesse uma representação nesse campeonato mundial. Para que os senhores tenham uma noção da seriedade do trabalho que nós viemos desenvolvendo por esses longos anos, uma hora representando municípios vizinhos, outra hora representando a nossa cidade por devoção, 10 atletas somente comporam a equipe brasileira de tiro ao prato. Desses 10 atletas, 30% da equipe saíram do Clube Independência Cacetiro. Os outros foram mais 4 gaúchos de outras equipes e o restante do resto do país. Então, para que os senhores tenham uma noção do nível de excelência do trabalho que é desenvolvido hoje dentro do ICT, 30% da formação da equipe brasileira que representou o Brasil nos Estados Unidos nesse último campeonato mundial saiu da nossa cidade. E esse fato, infelizmente, até agora, é pouco reconhecido pelo nosso município. Com uma grata satisfação, a equipe brasileira, esse ano, ela teve um destaque muito especial pelo número expressivo de atletas que acabaram indo por conta, chegando ao número de 80 representantes brasileiros no solo americano. E, por costume da competição, apenas 2 bandeiras eram hasteadas naquela cidade de Esparta, sendo uma delas a dos Estados Unidos e a segunda do Canadá, por ser um país co-irmão e que tem uma representatividade muito expressiva naquela competição. Em virtude do desempenho dos atletas brasileiros que nós tivemos nesse ano, nesse campeonato mundial, o respeito pelo povo americano aos brasileiros foi tamanho que foi construído mais um mastro e, pela primeira vez, a bandeira do Brasil foi hasteada naquela competição. Então, em uma competição mundial, com cerca de 20 a 30 mil atletas competindo ao mesmo tempo, num lugar onde nós temos mais de 160 linhas de tiro que trabalham de forma simultânea, aonde existiam representatividades de equipes dos mais diversos países. Nós sabemos que apenas a bandeira do Brasil, como estrangeira, foi hasteada, é um orgulho muito grande para nós. E isso é um feito histórico. Isso vai marcar muito a trajetória esportiva do Brasil na parte do tiro ao prato. Tenho aqui junto comigo um dos 3 atletas que comporam a equipe da seleção brasileira nessa competição, nesse Mundial de 2018, que é o Marivaldo Pereira da Silva, que depois vai poder explicar um pouco mais a questão da logística, como foi a competição em si. E nós tivemos também a participação dos outros 2 atletas do ICT, que foi o Rodrigo Barizon e o Ricardo Barcelos Barizon. Pode ter certeza que esse ano nós tivemos apenas os 3 atletas, mas se fosse pela nossa vontade, pelo nosso esforço, muito mais de nós teriam ido. Infelizmente, e eu digo infelizmente mesmo, pela falta de incentivo e pelos altos custos que nós temos, nós acabamos sendo cerceados de mandar mais atletas de igual capacidade, igual talento como esses 3 que foram convocados, atletas esses que sim poderiam ter feito mais diferença na representação do nosso país no estrangeiro. Agora, eu passo a palavra, então, ao Marivaldo Pereira da Silva, mais conhecido como Preto. Se fala Marivaldo, ninguém vai conhecer. Então, Preto da QSOJ, que vai poder trazer, então, aos senhores e senhoras um pouco mais de elementos dessa grandiosa competição realizada nos Estados Unidos. Muito obrigado pela atenção. Boa noite a todos. Sou Mauro. Eu vou relatar um pouquinho do que é o campeonato mundial lá.